Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Causa e Efeito. Eu me chamo Henrique, sou graduando do curso de Psicologia e aqui neste canal a gente fala sobre filosofia, sobre psicologia, sobre literatura, sobre diversos assuntos. Então esse canal ele é basicamente um compilado de diversos tipos de assuntos, tópicos. Ele é como um barco que quando você entra nele e você não sabe aonde ele vai dar. Eu sugiro que você deixe aí o play rolando e vá fazer alguma outra coisa, vá lavar sua louça, vá varrer sua casa, vá passear, enquanto você escuta o que eu tenho a dizer. Se você tem alguma discordância sobre o que eu vou falar aqui, peço que você comente aí, vai ser um prazer ver você discordando de mim, você trazendo algum ponto que eu me equivoquei, o que pode acontecer, o que é normal acontecer, tá certo? Então é isso. Também peço aí a ajuda de vocês em relação a se inscrever no canal. É do meu interesse que esse canal cresça. Ele está com 55 inscritos e eu tenho a pretensão de que ele chegue a 100 inscritos até o final do ano. E aí por isso eu preciso muito da ajuda de vocês. Se você já é inscrito, convence aí pelo menos mais 5 pessoas que você conhece, que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, a se inscrever nesse canal. E também peço que curta e comentem novamente, né? E aí já para começar a falar sobre o tópico principal que eu quero falar, eu comecei a ler o livro Assim Falou Zaratustra. É um livro que eu já tinha ouvido falar, mas confesso que eu nunca li nenhum livro do filósofo Nietzsche. É um filósofo bem famoso na atualidade, né? Eu vejo muitas pessoas comentando, citando esse autor, porém eu nunca li de fato nenhum livro. Eu vi muitos vídeos no YouTube, eu vi muitas frases que as pessoas citam, que a gente vê no Instagram, né? Por exemplo, aquela frase: aquele que tem um porquê para viver pode superar qualquer como. E aí é uma frase que é citada por Viktor Frankl, é o criador da logoterapia, é um psicólogo, psiquiatra, na verdade, é um psiquiatra que foi muito importante para o movimento da psicologia. A logoterapia é uma abordagem que é utilizada até hoje, que é muito procurada e que eu tenho uma imensa admiração. A gente também tem o psicólogo Jordan Peterson, é um psicólogo canadense que é vivo atualmente, está passando aí por algumas questões delicadas, mas que é uma pessoa que eu admiro demais, assim, é uma pessoa que é fora da curva, que oferece muitos cursos na internet e que eu espero um dia poder fazer um desses cursos aí. Mas bom, eu acabei de ler o prólogo do livro Assim Falou Zaratustra e eu gostei demais, cara. Eu gostei do estilo como ele faz. Ele não coloca apenas filosofia, mas ele cria um estilo literário, assim como Dostoiévski, e cria esse enredo que dá ao leitor a capacidade de interpretar a ideia que ele quer passar. E eu adorei isso, sabe? Cada ponto desse prólogo eu achei interessante e eu fiquei muito curioso para ver até onde e vai dar, né, essas histórias. Eu fiquei muito admirado pelo conceito, também as alegorias que ele utiliza a partir dessa reflexão da energia solar, também relacionado com a sua sabedoria que transborda, e assim como a luz do sol chega até as mais profundas áreas dos fins do abismo, o Zaratustra também tem essa pretensão de levar o seu conhecimento, a sua sabedoria até o fim do abismo das mentes das pessoas que vivem em um declínio moral, que mais para frente a gente pode falar sobre. Mas eu também confesso que ao ler eu também fiquei com algumas críticas à ideia principal do autor. Eu acredito que seja algo normal, né? Que
não digo que ele está errado, acho que ele é muito bom, acho que ele é genial, mas que não deixa de ter pontos ali que não dá para concordar totalmente. Pelo menos eu não consigo concordar totalmente com as ideias. Se você consegue concordar com tudo assim totalmente, é, comenta aí que vai ser legal ver seu comentário. Bom, quero começar contextualizando um pouco, contando o enredo do prólogo. Para quem nunca leu Assim Falou Zaratustra, o começo do livro é basicamente o Zaratustra subindo para as montanhas e ficando isolado ali durante 10 anos. É, e aí eu acho muito massa porque não se trata só do isolamento físico, mas também é a busca pelo silêncio interno. E aí esse afastamento que ele faz está justamente relacionado ao barulho da sociedade. Ele quer se afastar da sociedade moderna e ver o que está acontecendo de fato no mundo real, no mundo concreto, né? E aí começa uma coisa que eu achei muito massa no livro, que ele passa a aprender observando a natureza, observando a existência, né? Tendo essa vivência material no aqui e agora, que é até um conceito também apresentado pelos orientais, os orientais através das suas religiões, através das suas meditações. O próprio mindfulness é uma prática de meditação que é focado no presente, é focado no aqui e agora, é um treinamento para você aprender a focar 100% no presente. E aqui no Ocidente também a gente tem o conceito de tempo através do Santo Agostinho, que vai falar que o ser humano ele é esse ser que tem a capacidade de enxergar o passado, que tem a capacidade de prever o futuro, e que tem dificuldades para viver o agora. E Agostinho coloca Deus como esse ser que vive totalmente um presente, né? Para Deus não existe o futuro, não existe o passado, mas Deus vive tudo como um presente. E eu acho muito interessante essas questões relacionadas ao tempo. Uma outra alegoria que eu acho muito forte é o Sol, que vira uma metáfora no Zaratustra. O Sol, ele coloca, né, o Sol como esse ser radiante, como esse ser que emite a própria luz, mas que essa luz ela perde o sentido se não existir alguém para contemplar. Eu acho isso muito interessante porque mostra uma espécie de interdependência, tipo, até aquilo que é grandioso precisa do outro para existir plenamente. E aí já começa uma coisa que eu acho meio contraditória no Nietzsche, né, para mim. Porque ao mesmo tempo que ele fala sobre a transcendência individual, ele também mostra que o ser humano depende do outro para que a própria existência faça sentido. Bom, e para continuar, né, dentro do livro tem aquela frase dessa parte que eu li que eu achei muito massa, que é: o homem precisa ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. E essa é uma ótima análise do autor. Ele tem uma percepção de que as pessoas mais profundas normalmente são pessoas que passam por conflitos, né? Crises, dor, contradição, angústia. A gente pega o cenário atual, as pessoas estão cada vez mais vivendo esse caos dentro de si, mas que estão tendo dificuldades para gerar essa estrela dançante, sabe? E é menos esperado que seja desenvolvido com profundidade, né? Viver só no conforto. Então as pessoas procuram viver mais no conforto hoje em dia, mas eu acho que uma coisa que vem se perdendo é a que vem adquirindo, na verdade,
é a crença de que é impossível ter uma outra vida, se desenvolver, se melhorar, mudar, sair dessa crise, sair dessa dor, sair dessa contradição. Eu acho que Nietzsche ele entende isso muito bem e também devido a todo o seu histórico, né? Nietzsche era um cara que ele passou por momentos de crise perturbadoras, ele sofreu muito assim a solidão, o isolamento social, não um isolamento voluntário, mas involuntário, e sucumbiu, cara, às suas mais amargas tristezas, né? O que demonstra aí um cenário atual onde as pessoas estão cada vez mais anedóticas, estão cada vez mais sem vontade de fazer as coisas, de saborear a vida, de enxergar a luz do sol, de fazer o que é possível se fazer, de viver o momento agora, e estão se entregando completamente a essas crises, ao desespero, né? E aí a gente vê muitos ataques de pânicos, a gente vê muita ansiedade, né, no mundo atual. Vem muito também por conta da pessoa não saber gerenciar esse caos dentro de si. E aí o Zaratustra desce das montanhas, né? E quando ele desce, ele encontra um velho santo. Essa é uma representação do mundo antigo, um momento completamente voltado para Deus. O domínio da religião, é um mundo dominado pelo medo, pela opressão, por crenças, e que agora com o avanço civilizatório, né, com essa era moderna, com o avanço científico, o ser humano perdeu parte das crenças que ficava nesse mundo antigo, né, o que abalou a moral interna do ser humano, o que deixou a sociedade em decadência moral. E o santo fala algo que eu acho muito importante para o Zaratustra, que é dizer que o homem é um ser imperfeito e que ele não aceita que o homem seja imperfeito, e por isso ele se isola, por isso que ele continua vivendo no mundo antigo, e que essa é a explicação do porquê ele serve a Deus. E eu fiquei pensando muito nisso, porque Nietzsche ele parece rejeitar completamente essa ideia de submissão a algo maior. Não entendo porque disso, né? Mas para ele, o homem, para Nietzsche, né? O homem precisa criar os seus próprios valores. Só que será que isso funciona? Será que funciona para nós criarmos nossos próprios valores, sendo que a gente não sabe gerenciar o nosso próprio caos? Eu fiquei com essas perguntas enquanto eu estava lendo. E aí, continuando, hoje em dia, a gente vive um pouco disso, né? Cada pessoa cria sua própria verdade, cria sua própria moral, o seu próprio jeito de enxergar tudo, e, sinceramente, eu não sei se isso tornou o ser humano melhor. Às vezes eu acho que tornou ele até mais perdido. A gente vê as pessoas cada vez mais perdidas de si mesmo. E aí agora eu vou para uma frase que é uma das frases que ficou mais famosas do Nietzsche, né? Que é Deus está morto. Muita gente entende essa frase de uma forma errada. O Nietzsche, ele não está falando literalmente que Deus morreu. Ele está dizendo que Deus deixou de ser o centro da moral da sociedade, que as pessoas já não vivem mais verdadeiramente a religião. E honestamente, nisso eu concordo com ele, sabe?
porque realmente existe uma diferença entre, eh, na verdade, existe uma diferença enorme entre viver uma religião e apenas pertencer a uma religião. Tem pessoas, né, que têm a mentalidade de rebanho apenas, que querem apenas participar do grupo, que apenas querem pertencer a uma religião e não vivê-la de fato. E isso não é honestidade. Só que aí vai a minha crítica, né? Porque eu acho que Nietzsche ele trata a religião quase sempre de uma forma ressentida, como se a religião ela fosse apenas essa entidade, essa instituição que serve para reprimir, que serve para controlar, que serve para deixar as pessoas fracas. E eu acho isso superficial. Ele critica essa coisa de que a religião ela supervaloriza os fracos, né? Ela coloca os fracos em pé de igualdade com os fortes. E não é sobre isso, não é sobre reprimir os nossos pecados, reprimir os nossos erros, não, cara. É para a gente reconhecer que, falando assim agora como um católico, eu acredito que o que a igreja prega é que a gente precisa reconhecer os nossos pecados, precisa reconhecer a nossa natureza pecaminosa e que precisamos de uma moral externa, que precisamos de ordens externas para nos alinharmos com a própria natureza, com a própria vida, para vivermos de forma coerente. Não tem como a gente alcançar essa coerência apenas com a nossa força interna, sabe? Por isso que eu acho que é superficial esse ponto. E aí, porque quando você estuda, né, aprofundadamente ali figuras religiosas, você percebe uma complexidade absurda. É exatamente o que eu já tinha falado, né? Por exemplo, o Santo Agostinho. Agostinho era completamente dividido ali por dentro. Ele vivia rasgado entre o desejo e a culpa, e tipo assim, entre o prazer e Deus. Ele pedia, ele rezava, ele clamava pela conversão para Deus, pela castidade. Mas ele sempre dizia, ele rezava pela castidade, mas que Deus não desse a castidade hoje para ele, porque ele não conseguia sair desse pecado. Ele só conseguiu sair quando ele reconheceu profundamente que ele precisava de Deus. E aí ele solta até uma frase no livro Confissões que é: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. E eu acho isso muito bonito, eu acho muito massa, eu sempre fico arrupiado quando eu escuto. Então eu acho muito estranho quando o Nietzsche reduz isso à decadência, sabe? Porque vários homens religiosos enfrentam o próprio caos interno tão profundamente quanto Nietzsche defendia. Eu, é, assim, eu só acho que a forma como os santos e o Nietzsche pensam, né? Eles pensam de uma forma bem parecida, mas que chegam em conclusões completamente diferentes. E aí vem a parte mais famosa do prólogo, a parte mais destacada do prólogo, que é quando ele vai começar a falar sobre o super-homem, que seria esse homem que transcende o homem atual. Nietzsche fala que o homem é uma corda que se estica entre o animal e o super-homem. É como se o ser humano fosse uma ponte, né, e não um fim. Ele vê o ser humano, assim como o ser humano olha para o macaco e sente vergonha, o super-homem faria o mesmo, né? O ser humano, Nietzsche não vê o ser humano como um fim, mas ele vê como um meio, porque ele coloca o ser humano como algo incompleto, como algo que ainda precisa ser superado. Só que isso também vai gerar um desconforto enorme, porque
existe, pelo menos de novo, é a minha opinião, existe um desprezo ali pela própria condição humana. É como se o ser humano ele fosse insuficiente. É como se Nietzsche não aceitasse a é como se Nietzsche não aceitasse a singularidade do ser humano, sabe? Eu acho que é isso. Não tem como a gente chegar no Super-Homem do Nietzsche, porque existe a nossa própria singularidade, e a nossa singularidade, em muitas ocasiões, ela vai entrar em confronto com outras singularidades de outras pessoas, e posteriormente isso vai gerar guerra, vai gerar conflitos emocionais, né, cada vez mais fortes e intensos, e a gente não vai sair dessa condição. A gente precisa aceitar que existe dentro de nós uma parte mais animal, né? E aí vem uma cena no livro que eu achei assustadoramente atual, porque acho que ele já estava prevendo o que estava acontecendo. O Zaratustra ele desce e vai falar para as pessoas as boas novas. Entretanto, as pessoas ignoram o discurso de Zaratustra, porque querem assistir a um espetáculo de rua que está acontecendo, é um equilibrista que está se apresentando, e, cara, olhando para hoje em dia é a mesma coisa, né? A gente vê, por exemplo, um conteúdo como este que tenta passar alguma informação, ter menos relevância do que conteúdos superficiais, como por exemplo vídeos no TikTok, vídeos no Instagram, vídeos que não tem nada para dizer realmente sobre o ser humano, sobre a vida, e que tem muito mais relevância, né? Então as pessoas preferem se distrair o tempo inteiro com esses vídeos curtos, com barulho, com dopamina. Dopamina é o hormônio do momento, né? Todo mundo fala sobre isso. A gente tem muitos livros. O livro da Geração Dopamina é um livro muito interessante que vai falar justamente sobre isso. A Geração Ansiosa também, do Jonathan Haidt, vai falar sobre esses pontos que eu acho muito interessante. Ninguém quer parar para pensar, sabe? Pensar de forma profunda sobre a própria existência, e talvez essa tenha sido uma das críticas mais certeiras ali do Nietzsche. Eu acho que uma das observações melhor que ele fez, previsão assim que eu achei, poxa, aqui esse cara já estava vendo basicamente para onde o ser humano estava indo. Só que aí o equilibrista tem uma parte da história que ele cai. E essa cena ela é muito simbólica, porque o homem que estava atravessando a corda, ele cai no meio do caminho, como se Nietzsche ele estivesse dizendo para a gente que o homem vai falhar no processo de transcendência, né? Então toda vez que a gente tenta mudar, toda vez que a gente tenta alcançar um eu melhor, um eu ideal, um eu real, a gente vai cair pra caramba. Eu acho que vai ter mais momentos que a gente vai cair. Esses dias eu estava até ouvindo algo relacionado a isso, né? Por exemplo, o Pelé, ele fez mais de 1.000 gols, eu acho que foi quase isso aí. Mas que ele errou mais do que isso, né? Para ele fazer mais de 1.000 gols, ele errou mais de 1.000 gols. Então, o caminho para a transcendência é um caminho de falhas, né? E aí, quando o cara caiu, o cara tava morrendo ali, né? E quando ele tava morrendo, o Zaratustra fala para ele não ter medo. E aí o Zaratustra fala para ele, ó, não existe inferno, não existe punição eterna. E é outra coisa aqui, sabe? Entra, assim,
não sei, cara, eu acho que o Nietzsche me incomoda um pouco, sabe? A forma como ele coloca essas coisas, porque parece existir uma tentativa de arrancar a transcendência da vida, sabe? Para ele só existe a transcendência do material, né? O que a gente pode fazer aqui na matéria. E aí ele não leva em consideração a transcendência espiritual. Ele não leva em consideração a subjetividade enquanto busca por Deus, esse fator de busca de Deus, sabe? E fica tudo voltado para o homem. Assim, para mim, eu fico incomodado, né? Respeito quem não fica, entendo porque Nietzsche preferia ter esse tipo de pensamento, mas eu fico incomodado. E talvez seja justamente aí que mora o meu maior problema com a filosofia dele, que é essa ideia de que o homem deve ser o criador da própria moral, sabe? Porque isso parece ser bonito no discurso, parece ser libertador, mas quando você pensa nas consequências disso, você vê que é um caos. Eu diria que a gente vive hoje um mundo onde prega justamente o que Nietzsche estava falando, né? Que você deve negar os valores tradicionais, a sabedoria tradicional e deve negar esse valor transcendental espiritual e deve se voltar à sua natureza como, como ser humano material e deve, a partir disso, criar a sua própria moral interna do que é bem, do que é bom, do que é mal. E não é assim, cara. A gente vê aí dois países em guerra, Estados Unidos e China, né? São dois países que estão em conflito. Cada um tem a sua moral. Então cada um luta pelo que acredita, né? Não tem como a gente chegar em um consenso onde todo mundo vai chegar na mesma moral, sabe? Quando esse esforço ele parte de uma forma interna. Quando a gente parte sempre de uma forma interna e ignora as próprias regras que já existem para que a sociedade possa funcionar. Então eu não acredito nessa filosofia do Nietzsche, essa ideia de que o ser humano pode criar a própria moral. Imagina aí viver em um mundo onde cada pessoa vai criar ali a sua própria moral, cara. Quem é que vai definir os limites? Quem é que vai impedir as atrocidades, sabe? Quem é que impede alguém de justificar qualquer coisa usando a sua própria vontade? Porque o ser humano, ele não é só racional. O ser humano também, ele é egoísta, ele é impulsivo, ele é violento, sabe? O ser humano tem muito dessa parte, cara. A gente é razão e emoção. Então eu acho perigoso remover completamente as referências morais que a gente sempre teve. E não digo só de tradições religiosas, mas da própria tradição filosófica, sabe? Das leis, da natureza, todas essas leis que fazem a sociedade funcionar como ela sempre funcionou. Eu acho que isso vai trazer a ruína da humanidade. Eu acho curioso que eu acho curioso porque o Nietzsche ele enxergou problemas reais, né? Ele enxergou hipocrisia religiosa, ele viu moral usando como ferramenta para controle, ele viu pessoas vivendo
sem autenticidade, servindo apenas de forma cega, né? Deixando completamente a sua identidade de lado. E não estou negando, cara, tudo isso existe, mas eu não sei. Eu não sei se é a solução destruir toda a estrutura moral que a gente tem, sabe? Porque às vezes eu sinto que o Nietzsche ele subestima uma coisa, ele subestima a necessidade humana da transcendência, a necessidade de que necessitamos de algo maior que nós mesmos, né? E isso não significa que a gente vai viver alienado, que a gente vai perder a nossa personalidade. Porque existe uma diferença enorme entre a fé sincera e a manipulação religiosa, sabe? Eu acho que a gente constrói tudo isso através do conhecimento mesmo. A gente buscando o conhecimento, a gente consegue desenvolver essa transcendência, essa busca por algo maior do que nós mesmos. Então, acho que o Nietzsche ele ignora completamente essa mistura e muitas dessas coisas. Outra coisa que eu achei muito interessante é o final do prólogo, quando o Zaratustra percebe que ele não quer falar com multidões, mas ele quer discípulos, porque talvez ele esteja percebendo ali que as ideias mais profundas não vão alcançar as massas com facilidade, né? Porque as massas, elas querem ali o imediato, superficial, elas querem se distrair. Essa é a verdade. As pessoas querem um entretenimento, querem uma resposta rápida, porque a vida cotidiana, a gente não um ser humano que não está com esses pensamentos, que sente essa responsabilidade de filosofar, o ser humano não está preocupado com isso de fato, está preocupado com o pão de cada dia, se vai dormir bem, se vai ter energia, se vai ter internet, né? Então o ser humano está preocupado com isso e hoje em dia mais condicionado, mais fortemente com as distrações. E sinceramente, às vezes eu acho que hoje a gente vive exatamente isso, sabe? Todo mundo consumindo conteúdo o tempo inteiro, mas quase ninguém contempla uma coisa de verdade. Nem eu disse, as pessoas elas vivem no mundo delas o cotidiano. Qual é o cotidiano atual? Trabalhar, voltar para casa, ficar vendo os vídeos na internet, mal querem se relacionar com as pessoas, mal querem conversar. A gente é totalmente projetado para isso. Mas enfim, eu ainda estou lendo o livro, né? Eu estou processando muita coisa e talvez esse seja justamente ali o que Nietzsche quer. Acho que faz parte do processo genial que ele tem com esse livro. Ele realmente te obriga a pensar, né? Só que é isso. Eu admiro ele, mas eu admiro mais as perguntas que ele faz em relação ao mundo do que as próprias respostas, né? E talvez seja essa a reflexão que fica. O ser humano precisa, o ser humano ele precisa mesmo abandonar. Será que o ser humano ele precisa mesmo abandonar toda moral tradicional para evoluir? Ou talvez exista, deixa eu ver aqui, talvez exista uma profundidade também em reconhecer limites, né? A tradição, transcendência, espiritualidade, sabe? Eu acho que eu acho que a gente precisa se encontrar através dos meios termos, né? Eu não sei, mas eu realmente queria saber o que você pensa sobre isso. Eu queria saber se você concorda com os pontos que eu falei aqui,
Se você discorda de alguma coisa que eu falei, também não tem nenhum problema. Vai ser um prazer ver você discordando, você apontando. Ó, Nietzsche, isso que você falou aí de Nietzsche está errado. Eu quero que você me diga isso para eu poder aprender. Eu vou ficar muito feliz, tá certo? Esse livro ele está sendo muito bom e eu espero fazer mais podcasts relacionados a ele aqui. Muito obrigado, me ajudem, se inscrevam aí no canal, comentem e qualquer dúvida eu estou por aqui sempre.